E então, do que é que você tem medo? Audio Jungle. Audio Jungle. E então, galera, eu li o It, A Coisa, do Stephen King, um livro de 1102 páginas. Eu devo dizer de logo o seguinte, não tinha necessidade de tantas páginas. O livro é incrível, o livro é muito bom, porque ele explora muito a questão do que é o medo. E esse livro teve tudo a ver com essa segunda edição da Semana do Halloween, que foi sobretudo sobre o medo. Um dos detalhes que justificam o volume desse livro é que, na verdade, ele traz ali 7 protagonistas. Então, para o leitor, é como se ele estivesse lendo 7 livros sobre a mesma coisa, né? Porque há um momento do capítulo de cada personagem que é narrado um detalhe individual daquele personagem. Mas há alguns momentos, sim, em que o Stephen King, diferente dos outros livros que eu li dele, que ele fica ali criando seu ambiente, né? Até, por exemplo, o Iluminado, até a metade do livro não acontece nada de estranho, mas ele vai dando ao leitor, atribuindo uma série de significados para que, a partir daquele ponto, tudo o que acontecer seja relevante e o terror fique mais ainda na cabeça do leitor, porque ele sabe das implicâncias sobre alguma coisa acontecendo ou não. Mas nesse aqui, na verdade, o Stephen King, eu não sei como foi o processo criativo dele. Ele usa uma série de artifícios da narrativa, ele muda muito de narrador e, ao mesmo tempo, ele não entrega algumas informações para o leitor. Na verdade, quando ele quer dar uma nova informação para o leitor, ele abre um capítulo contando toda uma história só para você ficar sabendo de apenas um detalhe. Talvez nem seja tão relevante assim. Esse livro tem 1100 páginas, mas ele deveria ter pelo menos, no máximo, umas 800. E apesar de ser um livro que trata sobretudo sobre o medo, não foi um livro que me deu medo. Durante a leitura desse livro, você fica muito imerso na realidade desses personagens, na realidade de Derry, na realidade dessa série de acontecimentos que o livro traz. No máximo, o que me trouxe esse livro foi eu sonhar com algumas coisas desse livro e eu tive alguns pesadelos atribuindo alguns medos reais da minha vida misturados com o enredo dessa história. Mais ou menos foi isso que eu tive. Mais medo durante a leitura, sentir medo, eu não tive. E logo no início, o livro vai trazer muitas essas informações sobre o medo. Vamos conhecendo aos poucos o que foi que aconteceu lá na década de 50 e o que está acontecendo agora na década de 80. E aí, o interessante é que quanto mais informações a gente tem sobre a coisa, menos assustadora ela se torna. No começo do livro, nós percebemos ali de logo que nós temos uma história sendo narrada em 2 tempos. Nós temos ali aquelas crianças, aquelas 7 crianças, né, que na verdade aos poucos é que vai formando o grupo de 7, mas no total são 7 crianças. E ao mesmo tempo nós temos a narrativa ali nos anos 80 de um deles, o Mike, convocando os demais, os 6, para voltarem à cidade, para que eles possam cumprir uma promessa que eles fizeram ali na década de 50. A coisa é como se fosse uma aura, eu entendo assim, como se fosse uma aura que paira ali sobre a cidade. Só que essa coisa volta no intervalo de cada entre 24 e 27 anos. Isso ao longo das pesquisas do Mike, que é o personagem negro, funcionário da biblioteca. Ele pesquisou muito sobre a cidade, sobre os acontecimentos da cidade. Ele percebeu que ao longo da história dessa cidade, mais ou menos nesse intervalo de tempo, a cidade registrava uma série de crimes, uma série de desaparecimento de crianças, uma série de fatos estranhos, e que são coisas que, quando nesse período em que a cidade atravessa, as pessoas meio que não percebem, como se elas estivessem imersas nessa coisa e elas tivessem a noção cega sobre alguns absurdos, como por exemplo um pai matar um filho e todo mundo vê, não tá nem aí. Eu achei muito interessante essa parte de que quando uma dessas crianças estão passando por alguma coisa muito trágica, alguma coisa muito ruim, alguma coisa muito perigosa, e às vezes eles pedem socorro a um adulto e o adulto simplesmente sai, dá pra você viver bem isso. Você vai lá na sua infância e aquelas coisas de você não compreender a razão das pessoas adultas, o porquê das coisas, tudo isso volta durante a leitura desse livro. Isso é muito interessante.
E aí, à medida em que vai se desenrolando esse retorno desses personagens adultos agora para essa cidade, você vai conhecendo também toda a história que se passou ali nos anos 50. Paralelo a isso, é narrado ao leitor algumas cenas de crianças sendo interceptadas por essa coisa. E aí você vai percebendo que a coisa se manifesta para essas crianças da forma do medo que elas possuem. Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. I, Georgie, am Pennywise, the dancing clown. You are Georgie. So now we know each other. T-Rex. I guess so. I gotta go. Go without this. My toes! Exactly. Go on, kiddo. Take it. Oh. You want it, don't you, Georgie? Oh, of course you do. And there's cotton candy and rides and all sorts of surprises down here. And balloons, too. All colors. Do they float? Oh, yes. They float, Georgie. They float. And when you're down here with me, you float too! E então Stephen King precisou elaborar muito a personalidade desses personagens para que você conseguisse compreendê-los exatamente nos seus pontos fracos, né, que você conhecesse exatamente quais são as suas inquietações. E por isso talvez o livro seja tão denso, porque nós temos ali 7 personagens que são um grupo que vão lutar contra essa coisa. Alguém em algum momento vai se identificar com algum desses personagens. Todos eles individualmente passam por situações de extremo estresse, de extremo medo, e alguns deles vão passar por algum momento de superação desses medos. Essa narrativa não perde o seu fio com o passado dos anos 50, até o ponto em que eles vão se encontrar definitivamente com a coisa, cara a cara, porque a coisa pode se manifestar de diversas formas. Ela pode preencher, inclusive, os espaços vazios das almas e dos pensamentos dos adultos. Então, a Beverly é uma das personagens em um momento, por exemplo, que tinha muito medo do pai, que o pai era um pouco violento, e há uma cena em que o pai é tomado pela coisa e ele sai perseguindo ela, correndo pela cidade pra dar uma surra nela ou fazer algo pior. E você percebe naquele momento que não é só o pai dela, ele tá ali tomado pela coisa. E você entende também que se acontecer alguma coisa com ela, definitivamente, as pessoas não vão perceber. Depois de algum tempo ele vai ser julgado e ele mesmo vai ficar confuso, não vai entender por que isso aconteceu e tudo fica muito naturalmente. Então dá até pra você achar que a coisa existe. E ela pode se manifestar através dos aparelhos, através do rádio. Ela pode aparecer de diversas formas para várias pessoas ao mesmo tempo. É como se fosse toda uma cidade imersa no domínio, nos poderes dessa coisa. Então ela pode aparecer simplesmente como uma visão, como ela pode aparecer fisicamente, realmente. E aí você só vai entender que eles só têm esse contato real, físico com a coisa, quando eles chegam no local onde ela está escondida, lá nos túneis subterrâneos de esgoto. Então assim, o livro é muito bom, é uma narrativa fantástica, porque é sobretudo sobre o medo, sobre como nós devemos encarar nosso medo, como o medo se manifesta para a gente, e sobre quais são as nossas armas e com quem a gente pode contar na hora de enfrentar esse medo. E é muito bonito nesse livro a questão da amizade. Essa amizade dos sete é uma coisa muito sólida, é uma coisa muito presente, é uma coisa muito forte. Um livro desse tamanho eu não tenho como narrar a história, eu não tenho como contar de como é que se passa a história. Aqui vai ter tudo, minha gente. Aqui tem preconceito, tem homofobia, tem violência sexual, tem algumas cenas picantes também, tem a questão da violência doméstica, tem a questão do bullying na escola,
Tem a questão do bullying até na vida adulta, no personagem gordo, por exemplo, passa. Esse livro fala muito das imundícies do ser humano. Eu indico, eu gostei muito da leitura, eu li durante 2 meses, eu comecei a ler esse livro no comecinho de setembro e fui terminar agora no final de outubro. Só conferindo mesmo, só lendo mesmo para você entender a grandiosidade da obra. Se você não assistiu ainda o outro vídeo que eu fiz no ano passado de um livro do Stephen King, que foi O Cemitério, você clica aqui embaixo. E se você não assistiu ainda o vídeo de ontem, que foi sobre a trilogia Sete Pesadelos no Riacho, clica aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. E até o próximo vídeo.